Fala, Lucas Bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Pessoal, eu queria falar um pouquinho do Ramon Dias, né? Sua primeira coletiva pós-jogo. Sei que tá ficando talvez um assunto já um pouco ultrapassado, mas eu queria falar algumas coisas, mano. Não consegui gravar ontem, infelizmente. Ia gravar ontem à noite, não deu. Mas tá saindo agora pela manhã, né? 2 dias depois, né? Enfim, o timing não tá muito legal. Mas, foda-se, eu queria falar porque tem alguns assuntos legais, né? Queria falar sobre ele. Eu até notei aqui, cara, que a coletiva foi longa dele, né? Durou uns 40 minutos. E dos caras que passaram na zona mista, né? O Hugo Souza, o Kaká e o Romero, né, rapaziada? Vamos lá. Primeiro ponto que eu queria falar aqui, rapaziada, da coletiva do Ramon, que ele disse que, como teve pouco tempo de trabalho, né, o que tava nítido, por questão de tempo mesmo, né, só você ver os dias que ele foi apresentado e quando é que foi o jogo, que tudo foi mais na base da conversa, né, as coisas. Não teve efetivamente um treinamento específico, né, pra sair as jogadas, né, os caras foram conversando pra se organizar dentro de campo, né, porque os repórteres nas perguntas, né, durante a coletiva, meio que estavam sugerindo, né, já houve mudanças, o que aconteceu pra ter essas mudanças, né. A mudança foi que teve vitória, né, todo mundo sabe disso, né, e as coisas ficam enviesadas nas perguntas e nas respostas de acordo com se teve vitória ou não na partida, né, efetivamente, né. Então, o projeto é bom ou não é, o jogo foi bom ou não foi, geralmente pautado muito no resultado, né. Enfim, perguntas vagabundas, né. E aí o Ramon disse que foi na base da conversa e a principal coisa que ele queria ver, principalmente para esse jogo, foi a mudança de atitude dos jogadores, né, um time mais agressivo, com mais pegada, que o momento exigia isso. Um questionamento que eu faço, né, é que esse tipo de situação que você pede, né, de ter mais pegada, de ter mais agressividade, o Corinthians nos últimos anos, ele teve esses momentos, principalmente quando troca o técnico, quando vive ali um bom momento até, né, mas o que me irrita é que o Corinthians, ele sempre perde essa questão, sabe? Então essa fala do Ramon um pouco que me preocupou, sabe? Pra esse jogo precisava. Na verdade não, pra todos os jogos precisa. O Corinthians campeão e vencedor que a gente viu na última década, ele tinha isso como o dia a dia do Corinthians, cara. O Corinthians jogava assim, de forma agressiva, marcação forte, todo mundo ali querendo muito, né? Podia ser que faltasse um pouco de técnica em algum momento ou outro, mas o padrão tático e a vontade ali tava sempre presente, né? Eu não quero usar os porcos como exemplo, mas vou ter que usar. O Palmeiras mesmo, nem sempre o Abel Ferreira tem todas as peças, enfim. Até que teve elencos um pouco curtos esses últimos anos aí, mas a questão tática deles, né? E a questão de pegada nunca falta. Você pode ver os jogos deles, mano. Raramente isso acontece de não ter vontade os caras ali. Então, eu acho que tem que ser uma coisa do dia a dia, cara. Não para a partida do Criciúma. A gente precisa mostrar alguma coisa e realmente mostrou, mas não é o suficiente, até pela situação que a gente tá, né? Enfim, uma coisa interessante que eu não vi ninguém falando, né? Mas como venceu, beleza. Se o Corinthians perde, porra, o Ramon seria duramente criticado, né? No final do jogo, não sei se vocês repararam, ele lançou, né, uma linha de 5, né? Ficou Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique, Kaká e Hugo, e os 4 caras na frente, né? E ele disse que não treinou linha de 3 durante a semana, que contou ali com a inteligência dos jogadores e tudo mais, né? De novo, rapaziada, eu achei uma ótima atacada dele, porque o Corinthians precisava vencer de qualquer jeito o Criciúma. E venceu. Mas que pelo menos ficou engraçado essa fala, ficou, né? Mano, nem treinamos e foda-se, colocamos lá a linha de 5, vamos confiar, né? Achei engraçado esse ponto, né? Ninguém falou sobre esse assunto, né? Porque assim, de novo, rapaziada, as mídias, né, e os veículos de transmissão, as perguntas e as respostas, algumas são padrões, né? Então, tipo, sempre vai ser comentado. Mas tem algumas respostas em específico que depende da agenda do time, depende se o time venceu, depende de como tá a situação financeira do time, depende de que posição do campeonato tá, depende se tá em crise ou se não tá. E aí você joga ou não joga na mídia esses assuntos. Eu acho engraçado esse tipo de coisa, né? Vou dar um exemplo idiota. Quando o Corinthians tá mal como tá agora, o assunto dívidas sempre é colocado como tema central das conversas, né? Por exemplo, o São Paulo deve bastante, mas o São Paulo tá em boa fase, então por que falar de dívida? Parece até que não tem dívida. Lembra na época do VP? O Corinthians tinha diversos problemas, mas não estava se falando de dívida naquele momento. O Corinthians sanou as dívidas durante um ano? Não, né? O Corinthians estava bem na tabela, então a agenda ali não comportava tal assunto, né? O Ramon falou que a maior parte do treinamento também foi em questão de recuperar a confiança dos jogadores. Ele tinha dito isso também na coletiva de apresentação, né? Ele e o Emiliano, né?
para recuperar a confiança dos jogadores e conseguir transformar em vitórias e transformar num ciclo vencedor, né, cara? Isso aí todo mundo fala, né, que futebol é feito mais de confiança do que treinamento ou qualquer coisa do gênero, né, rapaziada, parte tática, né? Então ele falou muito dessa questão, né, de recuperar a confiança, né? Até porque vocês viram o gol que o Yuri Alberto perdeu no primeiro tempo ali, né, cara? Porra, não pode perder o gol assim, mano, não pode. Foda, né, rapaziada? Então ele tava tentando recuperar. Pelo que eu entendi, os jogadores estavam de cabeça baixa também. Então, preocupante, né, rapaziada? Mudando um pouco de assunto, né, mas vou falar aqui de tudo ao mesmo tempo e condicionando, né? Na zona mista, o Romero falou, né, sobre liderança, sobre esse tipo de coisa, né? Porque, assim, de novo, né, quando o Corinthians vence, as perguntas também são enviesadas, né? Mas, assim, mano, por exemplo, contra o Vasco, ninguém foi dar entrevista pós-jogo, né? Eu sempre assisto as zonas mistas, não teve ninguém que foi falar. Contra o Cruzeiro, o Kaká falou, achei digno dele. O Kaká já falou em outras derrotas já, né? A gente vai falar sobre o Kaká mais pra frente, né? Mas contra o Palmeiras mesmo, quem foi falar foi o Donelli ou o Léo Maná, mano. Pô, isso é inaceitável, mano. Cadê os líderes nesse momento? Eu já reparei já que tem jogador do Corinthians, mano, que só dá entrevista ali quando o Corinthians vence. Cara, pra mim, tá? Particularmente pra mim. Eu acho que é um aspecto de liderança, o cara tá ali na boa e na má. É uma coisa que eu não gosto de alguns jogadores do Corinthians, esse tipo de situação. Quando faz gol, quando joga bem, pô, tá lá, dando entrevista, sorriso na cara, né? Quando tá na rua e não vai. Por exemplo, a gente podia falar o quão mal a gente quisesse do Cássio, do Fábio Santos, por exemplo, ano passado, mas os caras sempre estavam lá, mano. Tomou um cacete, o Fábio Santos tava dando entrevista lá, mano. Isso vai resolver as coisas? Não vai, mas eu acho que é o mínimo de comprometimento, sabe, com o torcedor. Pra mim isso vale muito, mano. Sei lá, mano, o Romero ficar falando de liderança aí, eu entendo que o Romero é um dos líderes, ele ajuda em vários aspectos, mas ele não é o cara que sempre fala lá também, tá ligado, mano? Não é sempre ele, né? Pelo menos eu acho que deveria aparecer mais também, tá ligado, mano? Que nem foi, por exemplo, a reta final do Paulinho lá, que tava dando explicação todo o jogo. Eu acho importante. Eu acho importante, né, rapaziada? A gente ficou sabendo na coletiva do Ramon que o Hugo Souza foi opção dele. Assim, ele chegou, viu o Hugo Souza e o Donelli e optou pelo Hugo Souza como titular, ponto. Acha que ele agarra mais. Eu acho que isso, a pessoa abre duas situações, né? Felipe, de novo, particular meu, né? Não tem nenhuma base aí comprovando o que eu tô falando. Eu prefiro o goleiro alto. Já falei pra vocês diversas vezes, que eu acho que a natureza do cara já ajuda. Às vezes o cara é alto ali, simplesmente por ele ser alto, tá bem posicionado ali, já pega a bola, tá ligado, mano? Então, assim, embora o Hugo tenha feito uma defesaça ali no primeiro tempo contra o Criciúma, no segundo tempo ele fez boas defesas ali, mas a estatura dele também ajudou, tá ligado? E bom pro Hugo Souza, né? E aí abre o precedente pro Donelli, né, cara? O Donelli já teve algumas oportunidades, não se firma no gol do Corinthians. Não sei, mano, o Corinthians renovou com ele, será que ele vai aceitar ser segundo goleiro? Ele tá enviesado agora como goleiro reserva, tá ligado, mano? Acho que a torcida também já não olha pra ele com um olhar do tipo, é nosso titular. Era nosso titular porque é o que tinha, era ele, tá ligado, mano? E de novo, cara, ele não chegou a falhar nos jogos, eu não sei lá. Talvez tivesse como ele pegar a bola de falta do Vasco, talvez. O jogo tava perdido praticamente já, né? Que dá a sensação que o Donelli não vai salvar a gente quando a gente precisa um milagre e tal, né? O famoso famigerado goleiro de time grande, né? O Hugo Souza dá essa sensação pela estatura dele, né? Lembrando, é um jogo só, né? Mas enfim, fica uma situação meio que desagradável pro Donelli. Por exemplo, se o Hugo Souza começar a ir mal, eu não acho que a opção vai ser, coloca o Donelli aí. A opção vai ser, a gente vai ter que trazer outro goleiro, tá ligado? Fico pensando nisso. O Ramon Dias também falou sobre o Alex Santana, né? Pessoal, eu vi o jogo do estádio, tá? Depois que eu cheguei em casa, né, eu vi uma repercussão muito grande da partida do Alex Santana. Pô, jogou demais, melhor em campo, né? Até uma rapaziada comentou, eu sempre coloco aqui no Loucos do Bando, né, quando acaba o jogo, aquela votação ali de quem foi o melhor em campo, né? Eu sempre coloco os 4 jogadores que pra mim se destacaram mais na partida, né? Até porque só cabe 4 na pesquisa do YouTube, né? E eu achei que o Alex Santana foi bem no jogo, tá ligado? Mas eu achei que ele foi ok, sabe, mano? Que nem o Ramon Dias falou que ele optou pelo Alex Santana por questão de maturidade. Obviamente ele é mais velho do que o Bidon. Pela estatura dele, ele tem 1,80 m, né? Então assim, ele é um meio campista alto, experiente. E que ele ganhou diversas segundas bolas, né? O que é verdade, cara. Ele ganhou diversas segundas bolas e isso foi interessante. O Corinthians conseguiu, durante boa parte do jogo, manter a bola no campo de ataque. Muitas vezes por causa do Alex Santana, que conseguia fazer uma roubada rápida ali,
ou estar bem posicionado para manter a bola no campo de ataque. Mas eu acho que o Corinthians ele continua com um problema defensivo ainda grave, cara. Pra quem viu o jogo, o Criciúma chegou como quis diversas chances, mano. O gol mesmo do Criciúma, é uma não apertada do Alex Santana. Eu não tô falando que é culpa dele, tá? Ele foi ali. Eu achei que foi mais azar do que um problema genuíno do Corinthians. Mas, por exemplo, aquela cavada que os caras dão no começo do jogo, que o Hugo Souza faz aquela defesa, pô, aquilo não pode acontecer. Teve um cruzamento na pequena área, né? No primeiro tempo, ainda quando tava 0x0 ainda, que o Criciúma ele passou da primeira linha de marcação do Corinthians, tá tudo aberto, mano. Sabe? É torcer pra o cara errar o passe ou o nosso goleiro tá inspirado, porque parte defensiva ali na frente da área não existe, tá ligado, mano? Então o problema ainda segue. Eu acho que o Alex Santana dá uma melhorada ali por questão de porte físico e experiência pra manter a bola no ataque. Ele fez algumas roubadas, deu carrinho. E assim, pessoal, não tô falando que ele jogou mal, tá? Não é isso. O do contra, Felipe. É que eu achei uma partida boa do Alex Santana, sabe? Não vi nada demais, assim, igual o pessoal. Eu acho que ele melhorou em relação ao Breno Bidon, mas não é como se o Bidon tivesse mal nos jogos. Eu não tava vendo dessa forma, tá ligado? Eu acho que ele tem outra característica. Mas o problema central, neural ali do Corinthians é quando o Corinthians tá numa posição defensiva, tá ligado, mano? Eu não sinto confiança quando o Corinthians tá sendo alvejado que o Corinthians vai conseguir suportar. Olha toda a engenharia tática que o Ramon teve que fazer no segundo tempo para garantir o 2x1. Teve que abdicar totalmente do ataque para proteger minimamente a defesa, tá ligado? Então, assim, tem que analisar duas coisas, tá ligado, mano? Eu acho muito raso quando fala, pô, ganhou, baita estreia, jogou muito e tal, sabe? Craque, agora sim, parece que jogou a vida toda no Corinthians. Calma, tá ligado, mano? Sei lá, mano, é uns bagulho que me pega, né? O Ramon Dias também esclareceu a questão do Pedro Henrique, falou que ele só tá machucado, porque a galera tá levantando a hipótese, né, de que ele fez 6 jogos e quer vazar, né? Tinha saído umas notícias que o Vitória tava interessado nele, né? Não sei se o Pedro Henrique tá ficando puto por estar no banco de reserva, mas ele tava machucado por um bom tempo também, né? Quando ele tinha ganhado a titularidade, ele se machucou. Então, não sei. Então, aí, subjugando que por estar com apenas 6 jogos, né, ele poderia se transferir para outro clube pra jogar a Série A, né? Vamos ver. O Carlos Miguel também deu o migué do tornozelo lá, né? Quando ele tava para sair pro Nottingham Forest, né? Mas o Ramon Dias, que ele falou que ele tava lesionado. Não foi porque tá lesionado e somente isso, né? Vamos ver. O Ramon Dias também comentou sobre a parte tática. Ele disse que os caras foram perguntando, né? De jogar Pedro Raul e Yuri Alberto, de sei lá, como é que vai jogar contra o Bahia. E a gente viu durante o jogo contra o Criciúma que ele é um cara aberto a mudanças táticas na equipe, né? Botou uma linha de 5 ali, foda-se, né? Ele falou que tá aberto, vai condicionar muito de acordo com o adversário. E também vai estar sem o Ranielli contra o Bahia, né? O Bahia é uma equipe da parte de cima da tabela. Acho que o Corinthians deve ter algum tipo de mudança contra o Bahia. Eu não me surpreenderia, até pelo espaço de dias que vai ter para jogar contra o Bahia. Deixa eu ver quando que é contra o Bahia. Acho que é meio de semana, né? Não é esse fim de semana agora, né? Ou é? Deixa eu ver aqui só para confirmar com vocês, meus amigos. Domingo. Não, já é agora esse fim de semana já, né? Bahia e Corinthians, 4 da tarde. Então, ele não vai ter muito... Na verdade, eu falei que teria tempo, né? Não vai ter muito tempo aí para ver o que ele vai fazer contra o Bahia, mas não me surpreenderia do Corinthians lançar aí uma linha de 5 também, mano. O Bahia é uma equipe qualificada nesse ano, né? E tá sem o Ranielli, né? Beleza, você colocou o Alex Santana pra ajudar o Ranielli na marcação, e o Alex Santana não tem o tanto poder de marcação quanto o Ranielli, e aí o Ranielli não joga, você vai colocar o Breno Bidon? Não sei, de repente ele vai lançar a linha de 5 de novo aí, né? Até porque o André Ramalho, não sei se ele vai estar disponível já, né? Os caras rasgaram elogios nele, né? De repente pode colocar na equipe titular ali de zagueirão, não sei, vamos ver, né? E o último assunto, mas não menos importante, é a entrevista ali, né? A fala explosiva do Kaká, né? Pau no cu da mídia e vai Corinthians, né, rapaziada? Obviamente a mídia ficou puta com o Kaká, né? Desrespeito e tal. Eu vi que a maioria dos corintianos ficou bastante feliz com a fala do Kaká, né? O Kaká, rapaziada, de novo, né? Ele é um cara que ele aparece pra falar com um torcedor, pelo menos, tá? Isso é digno. Dos jogadores ali que falam ou não falam, ele é um dos que mais falam, independente da situação. Ninguém falou contra o Vasco, né? Inclusive ele. Mas, em geral, ele fala com o torcedor. Pede desculpa ali, diz que vai melhorar e tal, né? E, não sei, ele deveria estar puto com alguma fala em específico, né? O pessoal fica brincando, né? Que o Kaká, ele sempre faz gol, né? Pode ser contra ou a favor, né? Não sei se ele ficou puto com isso, se foi crítica de alguém específico, né? Eu acho a zaga do Corinthians fraca, tá? Embora eu ache o Kaká o melhor defensor do Corinthians atualmente, que jogou aí esse ano. Mas não deixa de ser uma zaga fraca. Eu acho que o sistema defensivo do Corinthians é fraco. E isso, tipo...
atrapalha ainda mais os jogadores da defesa em si, os caras ficam muito expostos, enfim. E eu, sinceramente, eu tenho diversas críticas quanto à agenda da mídia, tá ligado? Em relação ao Corinthians, né? O pessoal surfa muito na crise do Corinthians aí, falando umas coisas descabíveis, né? Então eu sou do time ali, pau no cu da mídia, cara, me incomoda muito. O pessoal fica zoando, né? Tipo, mas falam muito do Corinthians na televisão, dão muito espaço pro Corinthians, né? E obviamente por causa do número de torcedores, né? Mas pra quem acompanha, assim, eu até dei uma diminuída porque faz mal, tá ligado, mano? Mas a maior parte do tempo é com discussões que não tem nada a ver, é especialista financeiro aí, né? O cara às vezes nem é nem formado em jornalismo, quer dar pitaco sobre finanças e tal, tá ligado, mano? Enfim, esses neojornalistas aí, né? Então, quem ficou puto é pra quem a carapuça serviu, é pra quem é da mídia, tá ligado? Mas pra gente que é corintiano, foi legal falar do Kaká, embora talvez ele não seja o cara mais específico pra falar isso, né? Embora ele tenha feito gol contra o Criciúma, a gente tem diversas críticas à defesa do Corinthians, inclusive ao Kaká, que de novo, eu acho que dos piores ali, é um dos melhores do time, assim, em questão da parte defensiva, tá? O Kaká, acho que ele deu mais azar, tá ligado? Nos gols que o Corinthians sofreu ali, que botaram a culpa nele, de gol contra, né? Porque na maior parte do tempo ele tá fazendo um bom jogo, tá ligado? No Kaká. Ele é muito rápido, o Kaká, tá ligado? Forte. Eu gosto do Kaká. Mas é isso, rapaziada. O Kaká já pediu desculpa já, depois num post. Tava estressado ali, né? Vamos ver como é que vão conduzir. Falaram que o Corinthians deu uma multa nele, né? Por isso, né? Mas eu, particularmente, tô fechado aí com o Kaká, tá ligado? Embora eu tenha minhas divergências quanto ao futebol dele. Mas é isso. É isso, pessoal. Esses foram os temas aí da coletiva, da Zona Mista, né? Se alguém viu alguma coisa a mais ou quer debater sobre um assunto aí que a gente debateu aqui, tem opinião contrária, por favor, comentem aí nos comentários, né? Devo soltar outro vídeo ainda hoje, que tem sorteio, né, da Copa do Brasil do Corinthians. Eu vou falar sobre o Corinthians, obviamente, e também sobre o adversário que a gente vai pegar, e também os confrontos em si, que eu sempre gosto de dar o pitaco ali, né? Mas é isso, rapaziada. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!